né? Com o que a gente cria. Então, é uma dimensão que a gente tem de trabalhar para poder contribuir no desenvolvimento dessa pessoa. Doutora Sandra Brito, as necessidades espirituais, é por necessidade ou é mesmo por medo de morrer? A necessidade é uma necessidade humana, né? Quem poderia falar ainda melhor do que isso, que é a nossa doutora Vilma Paiva, mas eu posso assim adiantar que é uma necessidade sim humana. Agora, por quê? Até para a gente perceber que o tamanho de nós seres humanos, às vezes pensamos que somos os donos, né, do mundo e não cuidamos. Pensamos que somos eternos e nós não somos. E não somos eternos, né? Nós não somos eternos. Então essas questões, elas têm de ser trabalhadas e entendidas, né, para poder melhor viver a velhice. Eu diria, tem muita gente que tem muito medo de falar de finitude. Mas temos de falar de finitude. Por quê? Porque somos finitos. Então, em você aceitar a finitude, faz com que você aproveite mais a vida. De repente, se eu nego a finitude, o valor que eu vou dar à minha vida não vai ser o mesmo. Mas se você tem consciência disso, cada segundo da nossa vida, certo, vai ser melhor aproveitado. Doutora Vilma Paiva, quais os países com maior e menor índice de idosos no mundo e qual patamar está o nosso querido Brasil? Olha, o Brasil, ele tem uma população grande de idosos, né? Nas últimas pesquisas, o Brasil foi apontado como o 6º país em população de idosos no mundo, né? Só fica atrás de grandes países em população, como os Estados Unidos, a China, a Índia, né? E nós vimos que boa parte desses países, quer dizer, alguns deles são países que já têm uma preocupação com o idoso, né? Tanto no aspecto cultural como no aspecto de privilegiar algumas políticas públicas, né? E o Brasil, nós podemos considerar o avanço que teve nos últimos 15 anos, desenvolvendo algumas políticas para privilegiar, para promover o idoso. Eu acho que o Brasil não está atrás, não fica atrás desses países que também têm uma grande população de idosos. E os países que têm uma pequena população, segundo dados da Organização Mundial de Saúde, são países que tanto têm um nível de nascimento muito baixo, como também uma quantidade de idosos pequena, são países da Europa, como a Alemanha, a Itália, né? São países que, digamos assim, não têm grandes problemas populacionais, nem também problemas sociais. Doutora Marlene Sidraque, quais as alterações que ocorrem na boca durante o envelhecimento? É assim. Existe? Claro que mudanças? Existem muitas alterações. Primeiro porque assim, a descamação epitelial diminui a altura do osso. E normalmente, aqui no nosso país, infelizmente, nós ainda somos países desdentados. O Brasil ainda é ainda um país de desdentados. Tanto que a nossa mesmo na época, na era do implante? Na era do implante, porque a população de baixa renda, ela não tem acesso ao implante. E ainda hoje ela prefere, apesar de todas as mudanças, toda a prevenção, ela prefere fazer a isodontia, quer dizer, a extração, do que tratar. Então, a nossa fila do SUS para a dentadura está em torno de 320 pessoas esperando na fila para conseguir ter vez para colocar seus dentes. Então, assim, eu trabalho com idosos, fui técnica do idoso na Secretaria da Saúde, fiz gerontologia, trabalho com idoso há muito tempo, fui coordenadora da geriatria. E o que é que eu vejo? O idoso, ele não tem muita vez no serviço público. Ele não tem chance de colocar a sua prótese, não tem chance de poder sorrir novamente. Então, eu era do Conselho do Idoso, fazia muita palestra e a pergunta que eles o que eles faziam mais era: quando é que eu posso colocar meus dentes? Então, infelizmente, além de outras alterações, né?
É assim, o idoso perde mais o dente mais do que cárie pelo problema periodontal, é porque o dente fica mole e cai. É o que eles chamam de piorreia. É doença, uma doença que dá nos dentes, né? Que é só falta de... Não